pessoal, boa noite. Eu sou a doutora Luciana, sou médica do Instituto Barini e lá eu faço atendimentos com acupuntura e medicina do estilo de vida. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre atividade física, né? E o impacto da atividade física na saúde, no envelhecimento, na longevidade. E para ter esse bate-papo, eu convidei o professor Ricardo, que é treinador e especialista em fisiologia do exercício. Boa noite para todos. Lu, obrigado pelo convite. Eu acho que a temática da live é mais que importante, é fundamental. Acho que a gente está em épocas de falar muito de saúde e, e nada melhor do que esclarecer, tentar abrir o leque quando se trata de atividade física e saúde e fazer o vínculo de que saúde é um grande leque, é um grande mix. Vai partir do educador físico, do nutricionista, são áreas extremamente importantes, o fisioterapeuta, e tudo isso, óbvio, sempre guiado pelo médico e prescrito por ele. Acho que nós somos um grande grupo, o grupo da saúde, e é isso que a gente vai tentar trazer aqui hoje. Isso acaba sendo uma atividade multidisciplinar, né? Que nem sempre ela é integrada, né, Ricardo? Mas deveria ser, né? E também a proposta aqui é talvez explicar um pouco mais sobre como a atividade física tem importância no nosso organismo. Porque assim, hoje se fala muito de atividade física, né? E para quem gosta, é muito legal, né? Ah, Agora, aquele que não gosta, talvez se ele entender um pouco sobre como que todas as funções e as questões celulares mesmo que a atividade física nos proporciona, talvez ele comece a ter um start e tenha uma vontade maior de mudar e mudar os hábitos, né? E ingressar a fazer alguma coisa que lhe interesse, né? Que nem sempre é fácil. Outro dia saiu uma reportagem no Valor Econômico, né? E é um tanto quanto assim assustador, porque apesar das pessoas estarem tendo mais consciência, né? Aqui no Brasil essa reportagem fala que 40% dos brasileiros ainda são insuficientemente ativos, né? Então é uma população grande. E isso está ligado com a renda também, né, das pessoas. Então, quanto mais baixa a renda, menos tempo se tem para fazer a atividade física. E eu acho, a... pode falar. não, eu ia falar que eu acho que historicamente ainda o Brasil é um país que entende atividade física como lazer, como esporte, como hobby, pouco como saúde. A gente tem no Brasil, acho que um entendimento muito vago de que a saúde ela é uma questão reativa. Então, quando algo sai do controle da saúde, a gente procura o tratamento. Uhum. E muitas vezes esse tratamento nem seria necessário, uma vez que a gente tivesse prevenido ele. E uma das formas de prevenção acaba sendo a atividade física. E acho que assim são fatores que vão ser muito pequenos na rotina da pessoa, se ela entender do aspecto da prevenção, começar antes que algo aconteça e não depois que aconteceu. Isso, com certeza. E assim, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, né, 30 minutos por dia para a pessoa não ter algum benefício da atividade física, né, por 5 dias na semana. Então, isso, se a gente for pensar, é um tempo que seria ok, né? Todo mundo poderia estar se movimentando, né? Que o importante é o movimento, não ficar sedentário, parado. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Como que é essa.
não sei se é classificação, do tipo de pessoas que praticam atividade. Tem o sedentário, tem o atleta profissional, né, que é um atleta mesmo, que o atleta é aquele que o profissional ele ganha a vida através da atividade física, né? E então, como que quais são as estratégias também para diferentes categorias de pessoas, né? Porque a gente não faz a mesma coisa para todo mundo. Uhum. Então, acho que é legal a gente separar também que tem dois pontos legais que são assim, existe atividade física e exercício físico. Em geral, a atividade física é todo tipo de movimento que a gente faz ah, e que vai ser da nossa cultura corporal. Então, se a gente sai para dar uma caminhada, se a gente sai para correr, se a gente, tudo é atividade física nesse contexto. Tem o exercício físico, que é aquele orientado. Então, o exercício é com uma proposta mais objetiva. Então, melhorar aspectos fisiológicos, aspectos físicos no geral. Então, a gente tem esses dois instrumentos. Quando a gente trabalha diversos públicos, então a gente vai ter desde a pessoa sedentária, a gente vai ter a pessoa ativa, então aquela pessoa que está em movimento, está fazendo alguma coisa dentro dos padrões, por exemplo, que a OMS preconiza. A gente vai ter os praticantes de atividade física, de exercício físico, e a gente vai ter os atletas, amadores, profissionais, recreativos. Então a gente pode criar vários nichos e divisões, classificando através do tipo de atividade, da intensidade da atividade com que eles praticam. Quando a Uhum. gente fala de exercício físico ou de atividade física, o importante é a gente entender que assim, o corpo, ele é, ao mesmo tempo que ele é uma coisa divina, maravilhosa dos aspectos de adaptação que ele sofre, que ele consegue ter, ele também é rudimentar, ele é muito rudimentar, ele é muito simples do ponto de vista do entendimento. O corpo ele não entende exatamente o que a gente está fazendo, ele não entende se a gente está correndo, se a gente está nadando, se a gente está pedalando, se a gente só está caminhando, e muito menos se é por lazer, se é por necessidade profissional, se é por necessidade médica, ele não entende o que e o porquê a gente está fazendo. Ele só entende que algo está sendo feito e as reações que acontecem dentro dele vão ser prevenindo e nos adaptando para algo. O ser humano não chegou no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, por ser o mais veloz, o mais forte, ou qualquer coisa do tipo. Ele chegou por ser o mais adaptado. Então, o nosso corpo ele vai se adaptar a diversos mecanismos que a gente vai passar para ele. E quando a gente trata de pessoas em diferentes... Então, eu falei isso para explicar que quando a gente trata de pessoas em diferentes nichos, se é um atleta recreativo, se é um atleta profissional, se é uma pessoa sedentária, é para dizer que a gente vai dar o mesmo estímulo a todos. Difere, Uhum. óbvio, a capacidade que cada um vai ter de executar esse estímulo, mas é o mesmo estímulo. Então, a gente não precisa ter medo de olhar que tem um profissional fazendo e falar assim, putz, eu não vou fazer aquilo porque é para um profissional. Ou aquele esporte não é para mim porque eu sou sedentário. Todas as atividades são para todos. Demandam um cuidado muito especial, nosso principalmente, dos profissionais de educação física, entender qual que é a necessidade da pessoa que vai fazer e conseguir administrar isso. Então, a gente vai trabalhar muito em dois aspectos, volumes e intensidades, respeitando a necessidade do indivíduo. Se é uma pessoa sedentária, a gente vai ter todo um contexto para trazer para ela, da modalidade, da atividade, do esporte, Uhum. do que for que ela esteja fazendo, para que ela consiga atingir níveis cada vez mais altos e a gente esteja sempre tirando o corpo da homeostase. Então, quando eu falo homeostase, para quem estiver assistindo, seria basicamente o ponto de equilíbrio do corpo. O nosso corpo ele se adapta e ele tenta sempre chegar num equilíbrio. E quando ele chega num equilíbrio, é uma forma que ele tem de certa forma, poupar. Ele quer nos Sim. poupar daquilo que a gente está fazendo. Então, ele arruma mecanismos de tornar aquilo que a gente está fazendo mais fácil.
para a gente se adaptar, para a gente ter sempre evolução naquilo que a gente está fazendo, a gente tem que estar sempre rompendo esse ponto de homeostase. E a gente vai romper ela, de certa maneira, ou fazendo mais intenso. Então, quando a gente trabalha nesses diversos nichos, nesse grupo que a gente falou, basicamente vai ser isso. A gente vai trazer para eles atividades similares, com diferentes níveis de intensidade e de volume, de acordo com cada necessidade particular do indivíduo. Entendi. E aí, através disso, existe também alguns testes que vocês podem fazer para mostrar que a pessoa está se adaptando, ou é mais assim subjetivo? Existe sempre a percepção subjetiva, e eu acho até, não gosto de subestimar a percepção subjetiva do indivíduo, acho que cada um consegue sentir de forma clara quando está evoluindo em alguns aspectos, e até aspectos que às vezes os treinadores mesmos, os profissionais de educação física, não vão conseguir perceber. Mas existem também as avaliações feitas para coletar dados de parâmetros que sejam fisiológicos do exercício e assim poder continuar prescrevendo de forma mais precisa. Eu sempre gosto de falar que, assim, a atividade física, embora ela seja, a atividade, o exercício físico, embora ele seja simples do ponto de vista da execução, ele é complexo do ponto de vista da prescrição. A gente tem muitas variáveis a serem consideradas, desde os aspectos culturais, emocionais, dos aspectos físicos da pessoa, e a gente tem que levar tudo em consideração. Uma vez que eu deixo isso muito genérico, e esse é um risco que a gente traz na nossa cultura da educação física, que às vezes a atividade física, o exercício físico, ele é feito em locais que generalizam tudo, e não estou querendo fazer uma crítica aos profissionais, nada do tipo, mas existem esses ambientes, acho que em todas as profissões, em todos os locais. Mas quando a gente generaliza muito, a gente vai perder questões da individualidade da pessoa, a gente vai perder aspectos de controle e a pessoa vai ficar única e exclusivamente com a percepção subjetiva dela. E isso pode Sim, causar um conflito na hora da execução, porque muitas vezes a pessoa pode estar, assim, partindo do simples, sentindo que dá para melhorar e ela não é desafiada a melhorar por aquele que está prescrevendo. Muitas vezes ela é desafiada a melhorar por aquele que está prescrevendo, mas ela não se sente apta àquilo, então sem os dados a gente não vai saber se ela está pronta ou não para evoluir no exercício. E isso pode acabar causando um desinteresse dela. E aí a gente vai entrar muito num contexto de que, assim, a atividade física, ela é fundamental, mas também é fundamental que ela seja prazerosa. Que ela seja uma coisa que a pessoa não vai ver como uma obrigação, mas sim que ela tenha prazer em executar. Isso é o que transformaria o exercício, a atividade física, no geral, acho que no nosso contexto aqui, Brasil, ou até sim. mundial. E até assim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito esse contexto da prática da atividade física como estética, né? Sim, Como se fosse, ou só para o emagrecimento, né? E não é, a atividade física, ela tem até a questão social, porque acaba virando um nicho, um meio onde as pessoas se encontram, fazem amizades, né? Eu acho que você vivencia bastante isso assim na sua prática, né? E também assim, é muito mais fácil quando a gente já cresce nesse meio, né? A gente, quando é criança, você já cresce praticando alguma coisa, não precisa ser nada super competitivo, mas você já cresce nesse ambiente, criando uma rotina, porque daí o seu corpo ele vai se habituando e vai sempre, igual você falou, a gente gosta de desafios, né? Uma vez que você vê que você é capaz, né, que aquilo que você achou que você nunca ia fazer, você consegue fazer, né? Aí eu, por exemplo, achei que eu nunca fosse fazer uma invertida na yoga. Quando eu consegui fazer, eu falei, nossa, né? Hoje que eu tô com essa idade, eu consigo fazer. E acaba sendo uma superação, né? Então, eu acho importante essa parte do que às vezes também tem pessoas que não querem um educador físico do lado para te ajudar,
né? Ou se sente vigiada, acha que vai ter uma cobrança. E muito pelo contrário, né? É uma pessoa que vai estar te auxiliando, né? E às vezes até ajudando você a ter um direcionamento melhor na sua prática, né? Assim, você dá treino também para criança, né? Para adolescente, tudo. Como que você sente a, essa diferença, assim, quando você encontra um adulto que nunca praticou e um adulto que já vem com esse hábito? É, 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 essa é uma questão assim que ela não só é importante, como ela chega a ser tão simples que passa desapercebido. As crianças, quando a gente fala da iniciação na atividade física, no esporte ou qualquer atividade, a gente sempre pensa do ponto de partida que é não saber fazer. É aquilo que eu não sei. É a minha iniciação, eu estou começando, e é justo. Mas acho que é importante a gente perceber que, assim, a iniciação, quando criança, ela vai trazer consigo toda uma cultura de aprendizados. A criança, ela está num ambiente cotidiano dela de aprendizados. A formação da criança está acontecendo e é o que vai moldar caráter, valores, aspectos do próprio desempenho físico dela. Tudo isso está sendo moldado quando mais jovem. Quando a gente fala da iniciação da atividade, isso também está acontecendo. E a criança ela vai ter uma capacidade adaptativa muito grande, ela já está naquele meio de ambientação, de aprendizado. Então, inclusive, uma das adaptações, uma das coisas que ela vai ganhar nesse meio é o prazer pela prática. Cabe também a quem está fazendo essa iniciação ter esse entendimento e tornar a prática de atividade física, a prática do esporte que ela esteja fazendo, uma questão prazerosa. Eu vou insistir na questão de ser prazeroso. Uhum. Porque quando a gente deixa muito maçante o ambiente que ela está, ou o que ela está fazendo, seja pelas cobranças, seja pelo ambiente errado, qualquer uma dessas situações, isso é o que vai ficar gravado na memória dela. Uma das estratégias que a gente usa para colocar pessoas na rotina de treinamento, de atividade física, ele é do sistema recompensa cerebral. E o Uhum. sistema, só para explicar para quem estiver assistindo rapidamente, o sistema recompensa, ele é um sistema que funciona dividido mais ou menos por 3 nichos. Eu vou falar os nomes aqui. O primeiro seria o núcleo do accumbens, que é responsável pela liberação de dopaminas e alguns outros hormônios que vão gerar uma sensação de prazer. A gente também tem o segundo ponto, que seria o tegmentado ventral, que ele é responsável pela motivação e pelo aprendizado daquilo que a gente vai fazendo. E a gente também tem o terceiro ponto, o terceiro pilarzinho do sistema recompensa, que é o córtex pré-frontal, que ele é basicamente responsável por avaliar e comparar todas essas medidas. Tudo isso se encaixa no momento que a gente faz uma atividade, ou pode ser no estudo. O sistema recompensa ele vai funcionar para diversos fatores, mas a gente faz aquilo e o corpo vai avaliar várias coisas, nosso cérebro vai avaliar várias coisas. A primeira é se aquilo que a gente está fazendo está dando prazer para a gente. A segunda é se a gente está fazendo aquilo em cima de uma motivação e se essa motivação também está sendo recompensada, está gerando o prazer do desenvolvimento daquilo. E no final ele vai pegar isso e ele vai avaliar se foi uma situação confortável, boa ou não. Para exemplificar, eu vou falar assim, pega a pessoa que vai para a musculação a primeira vez. E aí você coloca um monte de carga nela, um monte de peso, um monte de coisas, e ela vai fazer, e ela vai sentir dor, ela vai se sentir desconfortável, e ela não vai conseguir executar. Aquilo não foi uma situação agradável, ela não teve prazer em fazer, e isso vai ficar gravado na memória dela. É uma Sim. memória interna, não estou falando só da memória do momento, mas aquela memória interna. Então, quando ela pisar na academia de novo, o cérebro vai disparar vários sinais dizendo, isso que você está fazendo não vai ser confortável, não vai ser gostoso, você não gostou da última vez, você não vai gostar dessa.
É basicamente esse o mecanismo. A gente quer o mecanismo reverso. A gente quer que a pessoa faça, que ela goste, que ela sinta prazer naquilo que ela está fazendo e que da próxima vez que ela pisar, o cérebro fale para ela: nossa, isso que você fez foi muito bom. A gente Isso, gostou é. da sensação. Por E isso isso que é vai trazer importante, né, autoestima. quando a pessoa está fazendo a atividade, dar esse reforço para ela, né? Que Exatamente. ela está melhorando, que aquilo está fazendo bem, né? Mas como que você se sentiu? Né? Primeiro dói, mas depois você se sente melhor, você tem uma noite de sono melhor, teu ciclo circadiano ele começa a funcionar, se ele não estava funcionando no ciclo certo, né? Ele começa a funcionar, então assim, o seu intestino começa a funcionar melhor. E se você vai mostrando o quanto isso está sendo positivo, né? Aquilo que não fica um microtrauma, né? Em relação a atividade física, né? Que muitas A, vezes é isso que acontece. a maior parte das pessoas que interrompem a prática da atividade física, porque chega a ser um pouco esquisito uma pessoa sair, parar de fazer atividade física, porque em geral o pós-atividade física tem um disparo de hormônios, endorfinas muito grandes, e você tem a tendência a sentir prazer por aquilo. O Uhum, grande problema é sim. quando você conflita essa sensação de prazer com uma sensação desagradável durante o exercício. E aí começam a entrar mecanismos e atendimentos que gerem a sensação e sempre a memória positiva daquilo que está fazendo. Não importa que seja um treino forte, que seja desgastante, mas que a última memória que fique seja de que foi recompensador e foi prazeroso, e com isso a gente vai moldando aquela atividade para que a pessoa tenha sempre essa sensação e goste, e aquilo então se torne uma rotina. É o que a gente tende a fazer com as crianças. O Uhum. ambiente, os treinos, eles precisam desenvolver fisicamente as crianças? Precisam dar capacidades para as crianças? Sim. Precisam desenvolver o aspecto motor? Também. Mas a gente precisa também levar em consideração essas memórias. Então é por isso que o ambiente é muito importante, a ludicidade muitas vezes é importante. Uma vez que a criança se adaptou a isso e entendeu aquela atividade, entendeu aquilo como prazeroso, ela vai carregar para a vida inteira. É a mesma coisa com as pessoas mais velhas, aí já voltando respondendo a pergunta, com as pessoas mais velhas, quando elas não têm uma prática, ou quando elas estão iniciando a prática pela primeira vez, já adultos ou já em terceira idade, melhor idade, mas quando elas começam, aí o desafio delas só vai ser basicamente motor, ou do próprio aspecto fisiológico. Elas não estão preparadas para desenvolver aquela atividade do ponto de vista motor ou físico, mas uma vez que a gente faz com que elas gostem da atividade, elas vão retornar. E óbvio, sempre com a rotina e com o retorno, a gente tende a melhorar todo o A aspecto de... capacidade, sim, Exatamente. sim. É, é que é importante, né, como aquilo que a gente informa o nosso corpo, né? É, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, como a gente se alimenta, o número de horas que você dorme. Então, tudo isso você vai dando informações para o seu corpo, né? Que o nosso corpo, ele tá só entrando aí, numa questão que eu queria estar falando também para explicar um pouco o como a atividade física ela é importante para essa adaptação, né, para a nossa capacidade de adaptação. Porque o nosso corpo ele está o tempo inteiro ele está sendo agredido pelo meio externo, né, através da nossa alimentação, pelo nosso estilo de vida, pelo estresse. Então a gente está sempre formando radicais livres, né, que são substâncias que são deletérias para o nosso organismo. E só que a gente tem a capacidade de eliminar essas substâncias, né? Conforme a gente vai envelhecendo, essa capacidade de eliminar os radicais livres, ela vai diminuindo, né? Mas o nosso organismo ele tem, conforme a gente vai recebendo estímulos, a gente vai tendo uma alteração, uma remodelação na nossa célula, que é a célula que nos gera energia, que é a mitocôndria. Então, a atividade física, ela faz isso, né? Ela faz com que a nossa mitocôndria, ela vá criando
possibilidades de melhorar a nossa capacidade e não diminuir. Então, assim, o envelhecimento, ele não leva à disfunção mitocondrial, né? Isso eu acho que é um ponto importante, porque às vezes as pessoas confundem, eu já tô velho, eu não tenho mais capacidade. Não, você sempre vai ter capacidade de se adaptar. Dessa maneira como você colocou, né? De cada um na sua proporção, naquilo que você pode. Né? E a gente sabe, tem estudos que mostram que 16 semanas que a pessoa começa a fazer uma atividade física, ela já vai ter um benefício desse ganho, né? Que é você criar novas mitocôndrias no seu corpo, que são elas que vão te dar energia, né? Para manter as suas funções também do dia a dia, porque o idoso ele vai perdendo massa, né? E o que a gente não quer é que isso aconteça. A gente quer que essa perda muscular seja o menor possível, né? E a atividade física a gente sabe que ela ajuda a manter essa capacidade. Quando a gente perde essa capacidade, essa disfunção, o que vai acontecer? Você vai diminuir a sua massa muscular, né? Você reduz a sua capacidade aeróbica, a velocidade da sua marcha, né? Você vai perdendo essas funções, né? Hoje a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, acaba sendo um problema de saúde pública, né? Onde as pessoas estão perdendo massa. E qual que é a melhor atividade para... A gente sabe, né, que existem atividades específicas para ajudar essa biogênese mitocondrial, que é a renovação da mitocôndria, né, da sua capacidade de estar não perdendo isso, não perdendo massa magra, tudo isso. Então, assim, a gente sabe que é a atividade aeróbica, né, e os exercícios de resistência. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essas modalidades, porque geralmente são exercícios cíclicos, né, que são bons, e os exercícios de força e resistência. E qual que é a diferença entre eles, né, para as pessoas Bom, entenderem um pouquinho como que a gente consegue ter um envelhecimento saudável. bom, esse ponto é importantíssimo. Você falou até da massa magra. Massa magra, hoje, ele é um preditor de independência na terceira idade, na melhor idade. Ele é um preditor de independência. Hoje, acho que a gente tem que tratar do idoso, mas da parte da independência dele ser uma pessoa independente para fazer as atividades da vida diária, para executar atividades do cotidiano dele que ele necessite, e para a segurança dele. Acho que todo mundo já viu algum idoso que tenha dificuldade na marcha, que tenha dificuldade para se levantar de uma cadeira, se sentar na cama, e ele começa a se tornar refém e dependente de que tem alguém para dar auxílio para ele, quando na verdade o melhor para a qualidade de vida dele seria ele ser independente para fazer essas questões. Então, esse é um ponto que eu acho assim, de uma importância sem fim. Quando a gente trata dessa biogênese mitocondrial, então dessas alterações e renovação da mitocôndria, a gente vai falar de um perfil de modalidades, e quando eu falo modalidades eu falo de exercícios, de atividades, que hoje a gente tem um estudo sobre quatro modalidades que fazem que tem um ambiente muito propício para essa adaptação. Quais seriam elas no geral? Exercícios aeróbicos de intensidade moderada, de forma contínua. O HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. O CIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade e velocidade. E
a musculação. São as 4 modalidades que hoje apresentam grandes virtudes quando a ideia é a longevidade, é a biogênese mitocondrial, são esses 4. Quais seriam as diferenças dos 4 em si? O treinamento aeróbico de intensidade moderada e contínuo, ele apresenta fatores maiores para adaptação da densidade do conteúdo mitocondrial. Então, ele necessariamente ele seria um tipo de exercício mais propício para você aumentar em densidade o conteúdo da célula. Então, imaginando que a gente tem uma célula, dentro da célula poderiam estar 10 mil mitocôndrias, por exemplo, presentes, fazendo o trabalho de produção de energia, a gente, por necessidade, a gente só tem 1000, porque a gente não exige do nosso corpo mais. O treinamento aeróbico preencheria esse espaço faltando com mais mitocôndrias. Essa seria a adaptação principal do treinamento aeróbico. E quando a gente tem mais mitocôndria presente, a gente também tem maior fornecimento de energia e maior possibilidade de consumo de energia. A gente tem mais volume de oxigênio entrando para a célula. Então essa seria a principal adaptação quando a gente fala de treinamento aeróbico. Quando a gente fala do CIT, treinamento intervalado de alta intensidade e velocidade, a gente vai ter uma adaptação maior da mitocôndria, mas no aspecto funcional dela. Ela vai auxiliar na produção das proteínas mitocondriais. Então ela vai fazer com que os mecanismos da mitocôndria funcionem de forma mais rápida, mais apropriada, de forma mais eficiente, de uma forma melhor. O HIIT, ele vai ser uma mescla dos dois, então ele vai ter as duas capacidades, tanto da capacidade de aumento na densidade mitocondrial, quanto no aumento da funcionalidade, em menor escala do que seriam os extremos. E a musculação, ela vai ter menor que todos a capacidade em relação a alterações dentro do aspecto mitocondrial, mas ela vai ter a questão maior de ganho de massa muscular. E aí, a massa muscular como preditor de independência, então a gente vai ter aspectos voltados ao ganho de massa muscular, a melhora da resistência, então a capacidade de gerar contração e fazer contração repetidamente, de formas intensas, a capacidade de ganho de força. Então essa é a função da musculação. Eu falei as 4 modalidades, mas assim, a ideia não é que quem está assistindo compare uma com a outra e fale, essa é melhor, essa não é tão boa, então eu vou preferir essa ou aquela. Não, é que a gente faça, na verdade, uma grande salada disso, um grande mix. A gente possa variar essas atividades e que a variação dessas atividades dê pra gente todos os ganhos possíveis que a gente quer para ter uma vida longeva. Era até isso que eu ia te perguntar, né? Porque a maioria das pessoas são pessoas que trabalham, né? E não vão ter tempo para... então agora eu tenho que fazer musculação, HIIT, CIT, aeróbico. Como que eu vou dividir, né? Qual que vai ser a melhor opção para mim, né? Bom, não, Pode desculpa, falar. não te... Não, então, eu queria que você... Como que a gente divide isso, né? No nosso tempo, né? Então, se a gente consegue dar esses estímulos, porque nem todo mundo vai conseguir, por exemplo, fazer um HIIT, né? Um HIIT é uma atividade intensa, então você tem que preparar o seu corpo para estar podendo fazer um HIIT, né? Uma pessoa sedentária, ela vai precisar talvez uma reabilitação para conseguir fazer com até uma fisioterapia, por exemplo, depois passa para uma musculação, para depois poder entrar num aeróbico, né? E o HIIT viria depois. Mas o que é importante é que a gente está sempre, quando você já começa a dar esse estímulo, né? E você já começa a gerar outro tipo de condição mitocondrial muscular, né? Até de recuperação muscular, para poder ir cada vez fazendo mais aquilo que é necessário, né? E aí fazer essa divisão das atividades durante a semana, por exemplo, né?
Eu acho que assim, é interessante a gente pensar sempre em estratégias, porque como você falou, acho que todos aqui trabalham, não vivem do esporte ou do exercício ou da atividade física, tem uma rotina por trás, e a gente precisa entender que assim, essa rotina ela tem que ser respeitada e a gente precisa dar condições de que a pessoa se integre à atividade física para poder executar todas essas atividades que a gente falou. Nenhuma dessas atividades, tanto o HIIT, quanto o CIT, quanto a atividade aeróbica ou musculação, elas são invasivas para pessoas sedentárias, digamos assim. Acho que mesmo a pessoa sedentária ela pode começar a fazer o HIIT. É muito importante a gente entender que existe uma necessidade de que a pessoa procure um profissional qualificado e que tenha o entendimento da prescrição daquele exercício, para que ele prescreva de acordo com a necessidade e de acordo com a capacidade que a pessoa tem naquele momento. Mas ela pode praticar todas. O legal das atividades esportivas, e aí falando de esportes, natação, judô, futebol, o legal das atividades esportivas é que elas promovem o mix, naturalmente o mix de todos esses tipos de exercícios que a gente falou. Quando a gente fala do esporte, normalmente eles são intermitentes, eles têm fases mais contínuas, fases mais intervaladas, de alta intensidade, de alta velocidade. A musculação é um pouquinho um caso à parte, porque ela já trabalha com pesos livres, então seria necessário adequar. O importante é começar. A Sim, pessoa encontre aquela atividade com que ela mais se enquadra, ou que ela consegue colocar na rotina dela, e que ela comece, sempre respeitando sua fase, sua capacidade. Então, se precisar começar devagar, que comece devagar, que comece com uma vez na semana, se necessário. Introduza naquele horário mais confortável. Eu acredito ser não um erro, mas que perca a qualidade, perca o interesse quando a gente coloca atividades em horários muito apertados. Então, eu tenho ali aquela 1 hora do almoço do meu trabalho e aí eu vou fazer uma atividade. Existe um risco muito alto da pessoa não continuar com a atividade, porque ela tem necessidades maiores, que são o almoço ou voltar para o trabalho. Então, que a pessoa procure um horário confortável. Se for esse o horário, que seja, não há problema nenhum. Mas o começo de tudo, ele está em escolher uma dessas atividades, por qualquer que seja o interesse dela na atividade, seja o ambiente, seja a proximidade de casa, seja a facilidade. Então, que ele escolha uma e que ele consiga adequar, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, essa atividade. E aí, com o passar do tempo, com a rotina se encaixando, com o interesse que ele vai criando a mais essa modalidade, que aí ele vai encontrando estratégias para aumentar. Eu acho que tudo vai partir sempre dessa flexibilidade, tanto da atividade com a pessoa, tanto com da pessoa para a atividade. sim, é verdade. E assim, é, uma vez que você introduz, né, que você cria essa rotina, né, fica mais fácil, porque daí o seu corpo ele já está acostumado, né? E como você mesmo disse, a gente tem produção de neurotransmissores através da atividade física, né? A atividade física, hoje a gente sabe também que ela tem uma importância na nossa flora intestinal, né? Então, tudo isso vai fazendo com que o nosso organismo funcione de uma maneira melhor, né, de uma maneira mais saudável. Pessoas, por exemplo, que têm dificuldade, insônia ou problemas de sono. É assim, começou a fazer atividade física, a qualidade do sono vai melhorar, né? É lógico que assim, que também tem a questão de ter um bom ciclo de atividade física, né? Porque ela também ela causa injúria, né? A atividade física em excesso, ela também pode ser danosa para o nosso organismo. Então, por isso que é importante você ter ciclos estabelecidos de treino, né? E assim, que para que o seu corpo tenha capacidade, tenha tempo para ele se recuperar. Tem muita gente que pergunta: eu fiz musculação hoje, é,
ai, amanhã não posso fazer nada, né? Ou depois de amanhã eu tenho que pular um dia ou outro, né? Como que é isso, assim, em relação Bom, à musculação? E às vezes a gente escuta também, ah, você vai fazer musculação antes do treino, né? Aeróbico ou depois. hum, Porque assim, eu vejo por mim, eu sou uma pessoa que eu tenho pouco tempo. Eu faço a hora que faço antes, faço depois. E então, às vezes você não faz tudo como deveria ser feito, né? Mas não tá deixando de fazer, entendeu? E existe muito essa preocupação, eu acho, das pessoas. Ah, eu vou treinar só braço, vou treinar só perna, então amanhã aí eu tenho meu descanso. E aí nesse dia que você poderia estar fazendo um aeróbico ou outra coisa, aí você não faz, entendeu? Como que é feito essa programação assim? de modo geral, quando a gente faz atividade física, a gente tem que entender assim, a atividade física, ela é sempre um gasto que a gente tem, um gasto energético, um gasto da musculatura. Então, assim, a atividade física, no momento em que ela está sendo praticada, ela não é algo de adaptação instantânea. Então, a gente não está se adaptando daquele momento. Ela tem um tempo até que se adapte. Então, a gente vai imaginar que, assim, sempre que eu faço atividade física, o meu condicionamento ou a minha capacidade de executar qualquer coisa, ela vai cair. Por quê? Porque eu necessitei de energia para fazer aquilo. E quando ela cai, a gente tem que ter um tempo de recuperação, então, para que essa capacidade seja reposta. E o nosso corpo entende, após essa recuperação, que existe uma necessidade de adaptação. Como eu falei lá no começo da live, o nosso corpo ele entende tudo aquilo que a gente faz de uma forma muito rudimentar. E a gente, como eu falei, a gente está no topo da cadeia alimentar porque a gente se adaptou. O corpo, quando a gente faz um tipo de atividade, vou dar um exemplo assim muito caricato, mas quando a gente corre, o corpo não entende que a gente está correndo porque a gente precisa emagrecer ou porque a gente quer fazer uma prova. O corpo entende que a gente está correndo pela sobrevivência. Tem um leão correndo atrás de mim e eu preciso ser mais rápido que ele, senão eu viro janta. Uhum. Então, o corpo vai se adaptar e vai falar assim, bom, se ele está correndo, ele tem esse motivo, então eu vou melhorar a capacidade dele de correr. Vou melhorar a resistência dele na corrida para que ele corra mais tempo que o leão canse antes. E assim por diante. Então a gente tem uma necessidade extrema desse período de recuperação. A musculação, a gente tem aí uma ideia de que o tempo de recuperação após a musculação, ele vai necessitar de 24 horas até umas 72 horas após o exercício, para que a gente atinja a recuperação completa, esse ponto de adaptação. O ideal é que a gente sempre descanse pelo menos as 24 horas iniciais, para garantir que o corpo teve um período de recuperação. Quando a Uhum. gente mescla duas atividades, aí a gente começa a ter um pouco de interferência de uma atividade na outra. Se a gente faz Sim. uma musculação antes de uma outra atividade, a gente tem um decréscimo muscular. A musculatura vai cansar durante a musculação, e aí quando a gente for fazer a prática da outra atividade, a musculatura vai estar afetada por um exercício feito antes. Não é prejudicial de forma alguma para o nosso corpo, para o nosso sistema fisiológico, que seja feito aeróbico com musculação, um esporte com musculação, não. Se a nossa ideia for desempenho, eu sou um atleta e eu preciso do maior desempenho, aí a gente vai ter algumas questões pontuais sobre a ordem dos fatores. Se o nosso debate é sobre a saúde no geral, não faz Diferença. diferenciação. Não vai fazer Uhum. diferença. A gente vai estar tendo ganho reduzido um pouquinho aqui, reduzido um pouquinho ali, mas ganho dos dois lados. E Hum, isso vai melhorar a nossa saúde, nossa qualidade de vida, os aspectos fisiológicos que a gente tem. Então, tá. desse ponto, não vai ter diferença. Aí vem muita questão logística. Então, se eu fizer musculação antes, pode ser que eu chegue para minha modalidade um pouco mais cansado. Se eu fizer minha Sim. modalidade antes, a mesma coisa para musculação. Vou chegar para musculação um pouco mais cansado também. Mas eu sempre parto daquela premissa da flexibilidade. A gente tem uma necessidade e uma prioridade diária, nosso trabalho, nossa família. E quando a gente vai fazer uma atividade física que é fundamental, a gente coloca essa atividade física, mas na ordem de acordo com aquilo que a gente puder. Então, se eu precisar ir um pouquinho na musculação, eu vou um pouquinho na musculação.
Ah, eu vou um pouquinho na musculação e depois faço uma atividade. Não tem problema. Tá. Ô, Ri, vamos. Eu queria deixar um recado assim, né, da live, assim, um resumo assim da live antes da gente responder as perguntas, que tem algumas perguntas interessantes que vão demorar um pouco, né, para a gente responder. Então, assim, o recado é que o exercício, ele é o guardião da nossa saúde metabólica, né? Que o exercício, ele não é só para controlar o peso, né? Não é só estética, né? Ele tem uma função que promove essas adaptações metabólicas e que vão ser fundamentais para o nosso envelhecimento, né? Não é o envelhecer que faz com que a gente tenha disfunção. Então, eu acho que esse é um recado assim importante e o quanto as nossas escolhas são importantes ao longo da nossa vida, né? Porque as nossas escolhas acabam comprometendo a nossa saúde, o nosso envelhecimento e ou não, né? As nossas escolhas também podem nos favorecer, né? Se a gente tem uma rotina prazerosa, né? Porque não é só aquela coisa vou fazer porque eu sou obrigado, né? Isso não se sustenta. A gente tem que tentar criar uma rotina prazerosa e sustentável, né? Assim como é com a alimentação, precisa ser com a atividade física, porque a atividade acaba sendo igual com quem vai fazer dieta, né? Ah, vou fazer uma Uhum. dieta, quero emagrecer 10 quilos em um mês. Ah, ok, beleza. Você vai sustentar essa dieta? Né? Porque essa dieta não vai ser uma dieta prazerosa, né? A atividade física é muito parecido, né? Vamos tentar fazer algo que se sustente, né? Que seja que se crie essa rotina, né? Eu acho que da Perfeito. minha parte era essa mensagem que eu gostaria de estar trazendo, assim. Eu sou totalmente de acordo com a mensagem que você passou, concordo em pleno e absoluto. Eu acho que assim, a atividade física ela é uma questão prioritária hoje e a gente tem que entender que assim existem motivações diferentes para diferentes questões. Então, existem motivações para o trabalho, existem motivações para familiares, motivações pessoais de N tipos. E uma das motivações da atividade física tem que ser a nossa saúde, que é o nosso cuidado com nós mesmos. Eu acho que muito legal que a gente praticamente nem tenha citado peso na live, o fator peso corporal, porque ver a atividade física só como o peso ou só como a estética é mínimo perto de todas as qualidades que ela tem e de todos os benefícios que ela podem trazer para a gente. E, em consequência, vão trazer o peso e a estética se forem do que a pessoa quer. Eu acho Sim. que esse recado é basicamente tudo. Acho que concordo absolutamente com você. E você tem as perguntas? Eu tenho duas perguntas aqui da live. Uma é Pilates, que trabalha alongamento e força física, são bons exercícios para a independência da velhice? Bom, Pilates. Eu acredito que sim. O Pilates ele vai trabalhar com muito em cima da consciência corporal, que é importantíssimo para terceidade, para longevidade, e vai trabalhar sim questões de força. É importante que a gente frise que a musculação ela tem uma capacidade de promover força muito maior por conta dos pesos livres, por conta da intensidade com que a gente monta os aparelhos, mas Pilates é possível promover força sim, e principalmente em se tratando de pessoas idosas, vai ter esse efeito, tá? Como eu disse, né, acho que o Pilates é excelente, vai trabalhar a parte de alongamento, vai trabalhar a parte de consciência corporal, que é muito importante, e também vai trazer algum ganho de força que vai ser importante. Tá.
Você tem alguma pergunta aí, Ri? Tem uma pergunta do Ivan aqui também, vê se tem alguma aí. Eu tenho algumas perguntas que vieram na minha caixinha aqui. Quantas vezes na semana precisa treinar para melhorar o desempenho das capacidades físicas, no geral? Foi a pergunta. Bom, quantas vezes na semana? Se a gente pensar naquela questão que a gente trouxe anteriormente, de uma recuperação entre 24 e 72 horas, se a gente for respeitar esses prazos para recuperação e para a elevação do nosso desempenho, da nossa capacidade física, seria interessante que a gente tivesse alguma atividade dentro desses períodos de 24 a 72 horas. Se a gente fizer uma continha rápida, ele vai dar alguma coisa em torno de 3 vezes na semana. Seria o aspecto ideal. Então, se por necessidade precisar ser feita uma vez, 2 vezes na semana, é o que a necessidade nos permite, e fazer 1, 2 vezes por semana vai nos trazer ganhos. Se houver a possibilidade de aumentar para 3, 4 vezes, a gente vai fazer esse aumento para 3, 4 vezes. Uhum. Você tem alguma consideração, Lu? Não, é isso mesmo. Tem a Carla tá perguntando agora. Sou triatleta amadora, já fiz várias provas de longa distância. Tenho 47 anos. Posso continuar com esse esporte até quando? É, é, é uma pergunta interessante porque assim é uma mulher, né? Na perimenopausa, vamos dizer assim, porque 47 anos, 50 anos, se você ainda não menopausou, você está na fase de menopausar, né? Onde existe uma queda de hormonal, de estrogênio, entendeu? Então, e o estrogênio, o estradiol, ele tem várias funções no nosso metabolismo e vai dar várias alterações, né? Então, é muito importante que a mulher, ela, quando chega nessa fase, precisa fazer uma avaliação mesmo metabólica para ver se está faltando algum tipo de suplemento, como cálcio. Então, assim, através dos exames, a gente consegue detectar o que está faltando, o que ela precisa, né, para ter uma melhor recuperação, porque o triatleta é um esporte de endurance. Então, você precisa recuperar o teu músculo, né? E, mas antes assim da suplementação, a gente precisa ver como que está o seu organismo, né? E o estrogênio, o que que acontece, né? Você vai, quando começa a cair estrógeno, você tem aumento da fome, você tem diminuição do seu metabolismo. Depois que você menopausa, geralmente você tem acúmulo de gordura visceral. Então, a cada 5 anos, a maioria das mulheres acabam engordando no abdômen, né? Isso é esperado. Ou a tua taxa metabólica cai. Então, se você você pesa 60 quilos, a quantidade de caloria que você deveria comer seria 1.800 calorias por dia, né? Você já vai ter uma diminuição de 420 calorias por dia por falta do estrogênio, entendeu? Então, assim, não existe um prazo para, eu acredito, né, para parar de praticar o esporte desde que você esteja se sentindo bem, que você não tenha lesões, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado, não é uma coisa, não é um fato único, né? Porque essa alteração nessa fase, ela precisa ser bem assistida. Então, até para que se mantenha por mais tempo a prática do esporte, né? Porque vai haver uma recuperação, a gente quer que o músculo continue se recuperando da mesma maneira, né? Então, não existe um prazo, mas é importante que tenha, sim, um acompanhamento médico, cardiológico, porque a falta de o estrógeno ele protege de doenças cardiovasculares. Então, é muito importante que se tenha um acompanhamento mulheres nessa fase. E principalmente do cálcio também, tá?
Essa pergunta ela vai muito de encontro com a pergunta da Renata Baesso, que ela perguntou se mulheres de 50 anos precisam tomar algum cuidado específico no esporte. Então, acho que já responde as duas perguntas. Eu acho interessante a gente entrar também, é legal, vou tentar fazer uma contribuição aqui para as mulheres, que ainda não entraram na menopausa, que o ciclo de treinamento da mulher que ainda está em fase menstrual, ele tem que ser um ciclo de treinamento um pouco mais ajustado, porque o ciclo menstrual ele vai alterar questões do desempenho Sim. esportivo. Então, Uhum. a gente sabe, por exemplo, a gente tem uma ideia, por exemplo, que na fase folicular, os 5 primeiros dias eles são dias assim de muito desgaste, então não são épocas boas para treinos intensos. A partir, se eu não me engano, do 5º dia, alguma coisa aí, alguma coisa nesse sentido, você vai ter um aumento grande de estrogênio, e aí uma época boa para treinos mais intensos, para treinos mais fortes. A gente vai seguir tendo bons treinos, um bom desempenho físico, até chegar no ponto da fase pré-menstrual, onde de novo a gente vai ter uma queda do desempenho. Então isso precisa ser entendido e ser ajustado para que durante os treinos também sejam melhor aproveitados, seja na musculação, no seu esporte. Então a gente pode fazer o uso desse conhecimento também para melhorar a logística do treinamento. Sim, e uma avaliação cardiológica também é muito importante nessa fase, né? Que os exames estejam em dia, tudo, porque ocorrem mudanças no organismo. E a atividade física é algo que vai ajudar muito nesse envelhecimento, né? Porque vai ocorrer de qualquer maneira, mas você vai passar por ele por conta da biogênese mitocondrial que a gente vem falando aqui na live o tempo inteiro, né? Vai passar por essa fase muito melhor do que a pessoa que não faz atividade física. O Ivan também perguntou se existe alguma diferença de suplemento, existe alguma diferença de suplemento mais indicado para atividades de endurance e de força? Desculpa, É, cortou um pouquinho. Pode ir para a pergunta? cortou? Se existe alguma diferença para a suplementação para as atividades de endurance e de força? Existe, né? Porque Acho que os responderam juntos. é, é bem diferente um trabalho do outro, né? Então, só que uma coisa que eu sempre gosto de falar antes da suplementação é que o organismo ele precisa estar bem metabolicamente falando, bem avaliado, para que essa suplementação seja melhor, tenha a melhor função possível, né? Nos esportes de endurance, onde você tem muito gasto energético, né? Você precisa de glicose, né? Você precisa de carboidrato. Então, você faz uma suplementação voltada para isso e para que você não tenha perda de massa muscular, né? Que você consiga também manter e se recuperar bem. Né? Existem várias suplementações que hoje são cientificamente comprovadas, né? Que tem muito estudo. E uma é a creatina, a cafeína, né? Que são ergogênicos. A creatina não. A creatina ela vai melhorar a fosforilização do seu músculo, né? Agora, os ergogênicos, eles também ajudam. O que que eles vão ajudar? Você fazer mais repetições daquele. Então, se são movimentos cíclicos, eles vai te ajudar a fazer esse movimento de uma maneira melhor, mas é que ele ajuda também e fora os aminoácidos, que vão ajudar na recuperação muscular, né? Nessas atividades de endurance, eu também sempre gosto de frisar a questão da antioxidação. A gente tem várias maneiras de suplementar com antioxidantes naturais, através da própria alimentação, né, que é importante, como às vezes algum suplemento mesmo, como vitamina C, o própolis, arginina. Então, tem algumas coisas que ajudam muito.
E a creatina ajuda muito na explosão, na força, né? Você tem alguma coisa para falar também sobre isso? Eu acho que é basicamente isso. Acho que assim, é importante entender que tem a gente tem necessidades de fornecer, de acordo com a intensidade do exercício, de fornecer energia por fontes diferentes. E aí as suplementações vão ser diferentes de acordo com a forma de fornecimento que vai ser. Então, atividades de força vão ser necessárias, vai ter energia sendo entregue de uma forma diferente da atividade de endurance. Então é importante que a gente suplemente da forma correta, de acordo com a atividade que a gente esteja fazendo. Sim, e tudo dentro do macrociclo, né? Porque uma pessoa que está Isso, fazendo um endurance, ele tem uma planilha de treino. E aí você precisa ajustar tudo isso dentro do do treinamento planejamento. dele, né? Uhum. E, e isso também é muito individual, porque tem coisas que servem para uns e não servem para outros, e às vezes demora um tempo para você fazer esses ajustes, né? Tem que ir experimentando o que dá certo, o que não dá, né? E qual que é também o objetivo, né? Porque às vezes você vai suplementar para quê? Se tá indo tudo bem. Porque o que vai resolver a questão do treino é o treino. Você vai melhorar treinando, né? Os suplementos, eles vão te ajudar a manter, mas o que vai fazer você melhorar o seu desempenho é o treino, né? A Uhum. suplementação, às vezes, ela ajuda. O que eu acho, assim, que no esporte de endurance, a gente precisa hidratar bem. Então, tem a fase de que horas você vai hidratar, que horas você vai suplementar com proteína, né? A questão do carboidrato, Reposição de sais. sim, porque você tem que deixar um estoque de glicogênio, né? Tanto muscular como hepático, para que não ocorra lesão. Então, tudo isso é muito importante, né? Que eu vejo muita gente que faz endurance que você fala, nossa, mas não suplementa nada, como que faz, né? A questão da hidratação também. Então, aqui é um país quente e a gente precisa beber água, né? Quem faz um esporte de endurance precisa beber mais água ainda, né? Será que a gente tem tempo para mais uma pergunta, Lu? Como que eu vi aqui? Não sei ver. Ah, eu Acho confesso que que eu também não sim. vi. Bom, vamos tentar. Não apareceu nada aqui ainda. Fizeram uma pergunta interessante que vai nessa linha também. Acho que é legal Hum. você ver do ponto de vista médico, eu falo também do ponto de vista do treinamento, que é se duas pessoas, se indivíduos não atletas devem fazer as mesmas avaliações que atletas de alta performance. E eu acho que a gente pode olhar essas avaliações tanto da parte clínica quanto da parte de treinamento. Eu posso falar da parte de treinamento que sim, são as mesmas avaliações e procuram os mesmos parâmetros. O que Uhum. acontece é que as avaliações de um atleta profissional, que depende do desempenho exclusivamente, é a profissão dele, precisam ser mais minuciosos, então precisam ter uma margem de erro menor, precisam de dados mais concretos. O atleta que depende do desempenho, ele não pode ter uma margem de erro muito grande em relação aos parâmetros de treino dele. Então, o que acontece é que são feitas avaliações buscando as mesmas coisas, então buscando averiguar o VO2, o VO2 máximo, o limiar anaeróbico, que são parâmetros de treinamento para fazer a prescrição da intensidade, do volume do exercício, só que por métodos diferentes. Muitas vezes, o VO2 máximo de uma pessoa não atleta vai ser encontrado através de uma equação para que seja prescrito. Então, tem alguns parâmetros, vai ser feita uma equação, um cálculo e vai se achar o VO2 máximo. E um atleta profissional também vai procurar o VO2 máximo por conta de um analisador de gases. Vai botar uma máscara e pela capacidade de consumo de oxigênio, do volume de oxigênio, das trocas gasosas, vai se definir qual que foi o VO2 máximo da pessoa. Então, o mesmo parâmetro sendo encontrado de formas diferentes, respeitando a individualidade de cada um e as necessidades de cada um. Não atletas não vão precisar fazer, podem fazer, mas não vão precisar fazer de forma tão minuciosa essa Sim. E o avaliação. importante do teste, né, Ricardo, é a gente saber.
a sua faixa de treino, né? Quando você está treinando abaixo dela, você está tendo um tipo de treino. Quando você está Sim, treinando acima dela, você tá dando também outro estímulo para o teu corpo, né? E tudo isso perfeito. vai levar a uma adaptação, né? Exatamente. Então, esses testes eu acho que eles servem muito também para quem não é atleta, né? Saber você se machuca menos, porque daí também você sabe qual é a sua faixa de treinamento, onde você está num conforto e quando você começa a entrar num catabolismo maior, né? Você acha É, que, do ponto de vista das avaliações clínicas também, são avaliações iguais, são diferentes? a abordagem é muito parecida, né? Mas é lógico que para um atleta profissional você é muito mais minucioso, né? E em todos os sentidos, assim. E muito mais minucioso em todos os sentidos, assim, porque na abordagem você vai ver como que está o sono, né? Como que está a alimentação. Mas para o atleta profissional tem alguns pontos que são cruciais, né? Que é o ciclo do treinamento, a alimentação e a suplementação. Tudo isso tem que estar muito bem afinado para que ele tenha uma melhora, porque o atleta profissional, às vezes, ele vai perder por um segundo. E quanto mais é, funcional você tá, né, mais equilibrado com tudo isso, melhor vai ser o seu rendimento. Então, ele está em busca de uma melhora de rendimento, né? A pessoa que não é um atleta profissional, geralmente ela vem em busca de um hobby, né, ou de melhor qualidade de vida. Então, esses ajustes vão ser muito mais em cima das queixas que ela tem, né? Os exames também da avaliação, eles são muito parecidos. Lógico que alguns você precisa aprofundar mais em algumas outras variáveis, depende da queixa da pessoa, né? Mas, de uma maneira geral, eu faço uma avaliação metabólica do indivíduo, independente se ele é esportista ou profissional ou se ele simplesmente é um sedentário. A Uhum. avaliação laboratorial vai ser a mesma. A anamnese, a história, talvez seja diferente, porque vai depender do que cada um vai me trazer, né? Como queixa ou como desejo, né? Aquilo que ele está buscando, né? Eu recebi mais uma pergunta, aquilo que a gente pode responder também, eu acho, que quero voltar a treinar minhas provas longas. Tenho que voltar a nadar, no caso, tá nadando, voltar a nadar 6.000 todo treino. Acho que entendo que seja uma pessoa que tenha um volume de treino de 6.000 metros por treino, que está querendo voltar a fazer provas de longa distância. Então, vou imaginar que nade aí provas de 10, 12, 15 quilômetros de natação. Eu acho que é legal a gente tentar responder. Vamos lá. Do ponto de vista de que, se você quer voltar, você está parado, é isso que eu estou entendendo, voltar a nadar 6.000 parece ser adequado e necessário para provas longas. A questão é a gente entender o processo pela qual você vai voltar a treinar. Então, não é necessário voltar a treinar 6.000 no primeiro treino que você fizer na sua volta. É indicado que a gente passe por um processo de retreinamento, porque assim como a gente falou que as capacidades elas são adaptáveis para melhorar o nosso desempenho, o nosso corpo também sofre do destreino. A partir do momento que a gente não estimula ele com os treinamentos, então a gente parou de treinar, ficou no sofá assistindo TV, Netflix, o corpo entende que ele não tem mais necessidade de manter aquelas adaptações. Porque o corpo, como eu falei, ele é feito para se adaptar e para poupar. Então ele nos Sim. poupa de várias situações. Uma delas é não manter essa necessidade de desempenho, de uma alta carga, de velocidade no transporte de oxigênio das hemácias para os tecidos com muita velocidade. Ele não tem necessidade disso. Então ele vai se acalmar e vai perder o condicionamento. Isso é o que acontece quando a gente fica parado. A gente destreina.
Sim. E o Então, músculo é um órgão que ele precisa estar em movimento, porque senão ele vai atrofiar, né? Engessa a inclusive, impede a perna de uma capacidade pessoa, contrátil. né? A hora que você Uhum, tira, não tem perna praticamente, né? Em um mês, exatamente. 15 dias já atrofia tudo. Então, assim, inclusive, a gente falou tanto da biogênese mitocondrial, uma das adaptações que a gente vai precisar recuperar vai ser essa capacidade das hemácias transportarem oxigênio, nosso corpo consumir o oxigênio, o quanto de volume de oxigênio vai conseguir botar para dentro das células, para transportar. Então, a gente vai precisar recuperar isso. Isso necessita de um processo de readaptação, retreinamento, começando de volumes e intensidades mais baixas e adaptando conforme o desempenho for voltando. Dependendo do volume das provas, a gente vai precisar sim voltar a um volume desse ou parecido, e aí vai poder voltar a treinar. Acho que do ponto de vista do treinamento tem muito esse aspecto. Aí vou também encaixar uma pergunta aqui para você, Lu. Hum. Você acha do ponto de vista médico, se você atendendo uma pessoa que tem essa necessidade, o que essa pessoa precisaria, quais seriam os cuidados para essa pessoa voltar a treinar, uma vez que ela indicou que, ó, eu quero voltar a treinar para voltar a fazer meus treinos longos, minhas provas longas? Uhum. Geralmente, por exemplo, se é uma pessoa que ela já tem essa ela já tem essa memória do corpo dela, né? Tá um pouquinho desligada, mas ela já fez isso em algum momento da vida. Então, provavelmente vai ser mais fácil para ela retomar, né? Porque o corpo tem uma memória. Mas aí eu acho que são tudo depende de vários fatores, né? Idade, o tempo que ela vai ter disponível, né? Não acho que eu acho que é muito viável qualquer um que queira começar, mas a gente precisa sempre estar avaliando, principalmente a parte cardiovascular, né, para ver se está tudo bem. É importante ter essa avaliação cardiovascular com um cardiologista mesmo, né? E já que ela estava parada e precisa a gente precisa fazer essas avaliações a cada 2, 3 anos, pelo menos, para ver se não ocorreu nada de diferente, né? Então, o que eu orientaria é que pode começar dessa maneira que você falou. A gente vai ter que fazer um treinamento de readaptação, né? Para o organismo dela entender que ela está voltando a fazer uma atividade e provavelmente vai dar tudo certo, porque E para ela vai ter essa capacidade, né? uma pessoa que, por exemplo, tem mas nunca treinou, então a gente comentou no começo daquela pessoa que não teve essa vivência toda e quer começar. Então, uma pessoa que chega, não tem nunca treinou e quer enfrentar algum desafio, quer fazer um desafio, eu conheço, acho que o Alu conhece também, muita gente que se envolve primeiro com uma modalidade, comecei a fazer natação, daqui a pouco deu uma corridinha no parque, comprou uma bicicleta, pronto, vou entrar no triatlo e daqui 2 provas eu quero fazer um Ironman. Uhum. Então, a gente conhece algumas, acho que a gente já viu casos assim, né? E, e aí acho que a gente pode até levar para esse mesmo aspecto aí até da pessoa que nunca praticou. A pessoa que nunca praticou, do ponto de vista do treinamento, ela vai ter exatamente o mesmo processo. Ela vai ter um processo de iniciação, ganhando as capacidades aos poucos, elevando os volumes e as intensidades, e até que seja viável, tenha a segurança de fazer uma prova mais longa, com essa Exato. densidade, que é um E a Ironman. mesma coisa, Ricardo, serve para o idoso que nunca fez nada, né? Se ele começar a fazer, igual eu falei no começo, tem estudos mostrando que 16 semanas, 4 meses, é um tempo que você leva para estar fazendo essa biogênese mitocondrial começar a funcionar. Então, é possível para qualquer um, né? É lógico, vai depender de outras variáveis, mas a gente tem que entender que o nosso organismo ele é capaz de fazer coisas que a gente não sabe, tanto para o bem como para o ruim, né? Então, quanto mais a gente precisa acreditar que você consegue mudar, né? Que você consegue fazer aquilo que você está se propondo.
a fazer, porque organicamente isso é capaz, isso é possível, né? Isso é possível de acontecer, né? Uma pessoa que não é treinada, treinar para fazer um triatlo ou um negócio de levantamento. Acho que em qualquer fase. Outro dia eu vi uma médica que ela resolveu fazer aqueles bodybuilding. Meu, 3 meses virou outro ser, entendeu? Mas tudo por quê? Porque teve disciplina, teve um acompanhamento alimentar com um nutricionista específico, um acompanhamento com personal, né, com um treinador. Então, assim, para tudo a gente vai precisar ter uma orientação adequada para aquilo que você quer, né? Eu acho muito complicado quando cada um resolve fazer do jeito que quer, e aí a chance de você ter lesões e você até ter o desprazer, como você mesmo falou, né? De ter essa memória ruim, ai, ou se sentir incapaz, né? Porque não teve uma orientação, é muito maior. Acho que em qualquer fase da vida, o corpo ele continua sendo adaptável. Óbvio que começa a ter algumas dificuldades por conta da idade, das mudanças fisiológicas, hormonais, metabólicas, mas em qualquer fase da vida nós somos adaptáveis e concordo em pleno. Acho que todos, independente de idade, profissão, a gente tem a capacidade de atingir esses objetivos maiores. Acho que a gente está cansado de ligar a televisão no domingo, assistir o Globo Esporte, e tem um senhorzinho de 80 anos que fez um Ironman, correu no deserto, fez alguma coisa É, assim que a gente fica impressionado. Mantém uma visão nossa do começo da live de que assim, é importante começar o quanto antes, tanto com os hábitos saudáveis, quanto com criar as rotinas e as estratégias para manter os treinos, para que a gente possa chegar tanto na fase de ter um objetivo maior, quanto nas fases de idade mais avançadas, com capacidade de manter essas rotinas, manter esses hábitos e aproveitar da nossa qualidade de vida, do nosso cotidiano de forma mais independente, autônoma, de forma mais prazerosa. Eu sim, acho que tudo que a gente tentou falar aqui que sirva de incentivo para que as pessoas possam começar, entendam que não precisam começar do 100, podem começar do zero. Acho que exato. as nossas estratégias são justamente para que esse zero vá aumentando e a pessoa chegue no máximo daquilo que ela tem como objetivo, como capacidade. Eu acho que é essa a intenção maior. É, concordo. Era esse o objetivo, né, do nosso bate-papo. Ô, Ri, vamos encerrar, porque já deu 1h20 aqui. Nossa, 1h20 o Instagram É, não cortou a gente. não cortou. Não. Tava gostando da live também, o Instagram. Ó, Ri, obrigada, viu, por participar dessa live comigo. Foi ótimo. E vou agradecer aqui os parceiros aqui do Instituto, o Barini também, e que a gente tem uma equipe com nutricionista, que é a Carita, com psicólogo, que é a Ana, com o Dr. Ricardo, que é o ginecologista, a Lisa, a Isabela, que também são GOs. E será que eu estou esquecendo alguém? E eu. Não sei se eu estou esquecendo mais alguém. Mas. E, e é isso aí. Daí a gente se encontra em outra live. Com certeza. E eu também quero agradecer o espaço, a oportunidade da gente bater esse papo. Acho que é um assunto muito gostoso, muito bom e importante a gente debater. E, e é bom a gente ter profissionais como vocês que se preocupam para que a gente possa ter esses momentos de integração, cada um trazendo um pouquinho da sua expertise, um pouquinho do seu ponto de vista, um pouquinho de informação para quem Sim, não e está tem muita assistindo. coisa para ser falado, né? Muita. Muita coisa para se falar sobre atividade física. Então, é um assunto que eu gosto muito, acho super interessante. E cada vez que eu estudo, assim, eu me apaixono mais, sabe? Eu sempre gostei de atividade física, mas agora estou gostando de estudar essa parte metabólica mesmo da atividade física, que eu acho
genial, assim. Mas obrigada, Não, com Ri. Então tá certeza. bom. Agradecemos a todos também que assistiram a live, né? Obrigado pela audiência e um beijo para todos. Um beijo.